Martinho, mas o senhor me esclarece, é Martinho de quê? É Martinho da Vila? É Martinho Lutero? Aí eu falei, eu não sei que Martinho, hein? Eu não sei que Martinho é. Não, pastor. Aí ele disse o sobrenome. Eu falei, bom, aí agora eu sei que Martinho é esse que eu vou estar convidando, né? Enfim, então ele está aqui e está juntamente com a sua esposa, né? Hoje eu não vou errar o nome da esposa do missionário, igual eu errei no primeiro domingo, né? Perguntei logo antes, qual é o nome da irmã? Aí ela falou, pastor, meu nome é Luz Marina, mas o pessoal me chama sempre de Marina, né? Aí eu falei, então eu estou em casa, porque Marina era o nome da minha avó materna, Dona Marina Maria de Castro, pernambucana, lá de Casa Amarela. Então, aí eu falei, dessa vez eu não vou errar, não, vou perguntar antes, né? E a Suzane não está aqui. Eu falei, meu Deus, depois a Suzane vai me pegar de novo pelo pé. Elcio, você não é fácil. Enfim, então eu vou deixar que ele apresente a sua esposa também, vai falar sobre os filhos, eles têm 3 filhos, né? Vai falar sobre o seu trabalho missionário, vai falar sobre missões da Igreja Presbiteriana, por onde ele já passou, há quanto tempo ele está no campo missionário, enfim. Pastor, a palavra é sua. Aliás, a palavra é de Deus, a voz é sua agora. Tá ok. Tá bom? Tá ok, tá. Mas se quiser, a gente faz uma vigília aí. Ok. Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um pedacinho da família de Deus, né? A igreja do Senhor, os escolhidos do Senhor. E é sempre prazer por onde nós passamos, esse Brasil afora aí, ver pessoas que servem ao Senhor, que buscam esse Deus, né? E que são filhos de Deus, foram comprados, né? Tiveram seus corações transformados pelo Senhor. E cada pessoa, né, tem uma história, né? Uma história de vida. Eu creio que se fosse perguntar aqui como Deus alcançou cada um, né? Cada um vai dizer, olha, o Senhor usou alguém, foi lá, e a grande verdade é que nós sabemos que o nosso pastor, ele buscou as ovelhas, né? E ele foi até onde nós estávamos e nos trouxe ao seu reino. E é por isso que nós vivemos para o Senhor. Sou paraibano, nascido ali em João Pessoa, na Paraíba, e uma terra muito boa, mas eu vim para uma terra melhor, né? Castanhal. Vim buscar minha esposa, Luz Marina, professora, e Deus nos chamou já há um bom tempo, que nós estamos engajados diretamente na obra do Senhor, há mais de 15 anos, e o Senhor tem feito assim grandes coisas, muitos milagres na nossa vida, no ministério, e tem nos ensinado bastante. Quanto mais nós andamos, nós aprendemos. Cada lugar que a gente chega é peculiar, é aquilo ali e pronto. É bem diferente de um outro lugar, cada cidade, a maneira como as pessoas se alimentam, como elas vivem, questão também das igrejas, como que as igrejas funcionam no dia a dia, no trabalho missionário. Nós vemos que o Senhor Deus tem um povo em cada lugar, né?
tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Nós passamos por algumas cidades, tá? Como Vista Serrana, lá na Paraíba, no Alto Sertão da Paraíba, tá? E ali, algumas vezes, né, nós fomos dormir com sede, na época dos anos 90, não tinha água. E aqui no Pará é bem diferente, né? Aqui é muita água. E lá no Nordeste, realmente, houve uma época que era muito difícil. Não tinha água mineral para você chegar e comprar à vontade, né? E não tinha água na torneira, né? Eu acabei com uma belina que eu tinha, só de carregar água, descobri um poço que parecia mais com com suco de caju do que água. Então, a gente enchia os baldes de água na mala do carro, era uma Belina Del Rey, a gente abria a mala, enchia os baldes, né, para trazer água para casa, porque não tinha água. Era muito difícil mesmo, um local assim, muito difícil. E um dia, lembro que nós oramos, porque a gente estava com vontade de tomar um café. E não tinha água, né? E deu uma chuva no sertão, e a gente deixou que as telhas, né, juntassem um pouco de água lá, e a gente tomou café, né? Nesse lugar assim, muito seco mesmo. Mas nós vimos ali Deus chamando pessoas, Deus salvando vidas, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sendo pregado, né? E também nós moramos no Afuá, né? Na Ilha do Marajó, passamos ali 5 anos, né, como missionários ali. E ali na Ilha do Marajó era a igreja que tinha mais criança, eu creio era aquela. É a última cidade da Ilha do Marajó, né? O Afuá, já com limite com o Amapá, né? Então nós passamos ali, alguns anos ali, e nós chegamos a ter 120 crianças na escola bíblica, né? A minha esposa, ela não era só esposa de pastor, né? Uma missionária, chamada por Deus, formada, e ela não está simplesmente atrás de mim, está do meu lado mesmo, nos ajudando. Então, nós dois ali juntos, nós fazemos o trabalho do Senhor. E ela tem me ajudado bastante, né? Não é porque é minha esposa não, viu? Porque é uma mulher de Deus essa daí, mulher de oração, né? Então, nós saímos de lá, né, do Afuá, nós fomos para Santana, no Amapá, cidade de Santana, plantamos também ali a igreja, construímos uma igreja, um prédio, né, ali, e de lá também nós assumimos uma igreja, era quilombola, lá no Quilombo do Mel da Pedreira, lá no Amapá. Né? Era um quilombo que a maioria do quilombo eram crentes. Né? Então, tinha uma igreja presbiteriana ali, onde um pastor, né, Deus o levou, e nós fomos chamados. Então, às vezes ficávamos dando os atos pastorais lá no Afuá, e Santana plantando a igreja, né? E também lá no Quilombo do Mel. Esses 3 lugares ali. Então, depois disso, nós fomos para uma cidade no Maranhão chamada Cururupu. Cururupu. Fica perto lá de Pinheiro, no Maranhão, aproximadamente por ali, naquela região centro-oeste do Maranhão. Então, de lá, a igreja foi naquela época, em 2016, né? Então, chegou também a Covid, mas, por incrível que pareça, no ano da Covid foi o ano que a igreja mais cresceu, né? Mais cresceu. E não sei se as pessoas estavam com medo de morrer, né? Sei que a igreja cresceu, nós batizamos bastante pessoas. Então, depois de lá, nós fomos para um lugar chamado São Bernardo,
não é São Bernardo do Campo, São Bernardo do Maranhão. Passamos ali aproximadamente 2 anos, e de lá, depois de uma decisão do Supremo Concílio, fomos assumir a igreja lá. Tinha uma missionária há 10 anos no campo, onde já houve 2 pastores lá. Então, depois disso, enviaram uma missionária. E a igreja estava muito bonita, e foi a igreja que o Mão na Massa, né, construiu agora, em novembro do ano 2022. Né, e terminou a construção lá, e nós assumimos a igreja. Lá a gente sabia que ia passar somente 1 ano lá, era provisório, né, até que a igreja pudesse estar organizada, e de lá nos enviaram para o campo de Abaetetuba, né, aqui pertinho, né, e Deus me deu uma honra, né, um privilégio de morar perto da minha sogra, né. É uma mulher que eu amo muito, viu? É como uma mãezona mesmo. A minha sogra está passando uns dias lá em casa, né, alguns meses. E para mim é um grande privilégio, né, ter sogra. A sogra é um presente de Deus, né, porque vem ela, mas vem junto com a esposa, né. A esposa é uma bênção do Senhor na nossa vida. Então, nós passamos por alguns lugares, né. Se eu fosse contar aqui as experiências já vividas, né, o tempo não daria, mas passamos alguns perigos, muitas vezes, né, principalmente no Afuá, aquela região que você não pisa no chão, né, só em pontes ali. Para quem não sabia nadar, né, aqueles barcos, catraios, você sabe como é que é, nessa região ribeirinha toda por aí. Mas o interessante é que a gente, para ir para alguns lugares, tinha o rio Muruquara, que a gente tinha uma casa lá onde a gente fazia um ponto de pregação, né? E Rio do Prato, hoje tem um templo lá de madeira, construído lá no Rio do Prato, né? Em alguns outros lugares. Então, esses lugares, né, a gente sempre ia tarde, às vezes ia pela manhã na Ilha das Pacas, era uma bênção, né? Parecia um tapete assim a água, mas na volta, às 3 horas da tarde, o negócio parecia que você estava num barco com Jonas, né? Aquela coisa de ondas ali. Então, assim, a gente passou muita experiência, né? Hoje a gente está assim, meio assim com barco, né? Mas a gente sabe que o interessante é que nesses lugares, querido, a gente andava por lugares que a gente não via nada, só água. Mas quando você chegava numa casinha na beira do rio, você menos esperava, chegava um barquinho, outro, e ali nós fazíamos um culto ao Senhor, e ali pregávamos o Evangelho. Então, assim, tem muitos lugares. O Ronaldo Lidório, ele falou uma coisa, nosso missionário, que ainda há muitos lugares, né, muitas ilhas que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Né, nunca ouviram falar de Jesus. E o Afuá, graças a Deus, já tem algumas igrejas, né? Em alguns lugares também, na região ribeirinha, bem ribeirinha, estão plantando-se igrejas, né? Você chegava assim, olhava, onde é que tem gente aqui, né? Só água, só mato, porque geralmente se atravessava as baías, chegava nos rios, né? Então, ali você via mato de um lado, mato do outro, era floresta mesmo, alta, grande. Você dizia, mas tem gente aqui. Quando você começava o culto, as pessoas o viam de longe e começavam a se aproximar, né? Então, cumprindo o ir de Jesus, né? Indo pelas ilhas, atravessando mares, né? Eu tive uma experiência não muito boa, e com barco, né? O barco ia indo para o fundo mesmo,
mas graças a Deus não foi, eu estou aqui, né? Mas eu tive essa experiência, eu fiquei com trauma de água, né? De entrar assim, no barco e andar pelo mundo. Mas se o Senhor nos chamasse hoje novamente, nós íamos, né? Que a gente sempre obedece à voz do Senhor. Nós temos 3 filhos. E os nossos filhos nos acompanhavam em todos os lugares, né? Para onde a gente ia também, para as cidades que a gente ia. Então, uma das últimas cidades foi Cururupu, né? Que ficava, era uma cidade que ficava já perto do mar também. 2 cidades, aí já era o mar, né? Cururupu. Então, os nossos filhos ficaram com a gente até lá. Depois, eles foram saindo, né? Nós temos 2 filhos que moram em João Pessoa, né? Um é dentista, a outra está trabalhando numa escola, e eu tenho um outro filho que ele está trabalhando em São Paulo, né? Ele mora em São Paulo, está trabalhando lá. É o Isaac. Então, nenhum dos 3 filhos nossos, né, não podem dizer assim, eu não gosto de pastor, né? Que tem, às vezes, não sei porque tem filhos de pastores que ficam revoltados, né? Mas, graças a Deus, nossos filhos passaram assim, bom bocados com a gente, né? Em alguns lugares, nós chegamos lá no Afuá, e esse ano que nós ficamos lá, não tinha... na escola lá, não tinha português, para vocês terem uma ideia, né? Achei uma dificuldade muito grande. Mas o Senhor nos abençoou tanto, né? Que a nossa filha, nossos filhos... eu tenho um filho que é odontólogo, né? E filha que passou em vários Enems, né? Para direito ela passou. E olha que o estudo era muito escasso nessas cidades pequenas, né? Mas o Senhor, né? E eu louvo a Deus também pela minha esposa, né? Pelo cuidado de mãe dela com os nossos filhos, também esse cuidado pastoral, né? Que adianta a gente ganhar toda a igreja, né? E perder nossa família, né? Mas missões é isso, querido. Missões é uma vida. Missões não nasceu apenas no coração de Deus, né? Sempre existiu, né, no coração de Deus. Missões não é uma segunda opção de Deus. Não deu certo aqui, então eu tenho uma segunda opção que é missões, então por isso eu vou enviar o meu filho, né? A gente sabe que desde bem antes da criação da eternidade, Jesus já existia, né? E Deus já sabia o que estava pela frente, como a igreja. E nós, queridos, somos muito, mas muito privilegiados, porque somos missionários. A igreja é privilegiada porque os anjos queriam pregar a palavra do Senhor, desejavam isso, né? E o Senhor escolhe quem? A igreja. Pecadores que foram transformados, né? E com as suas vidas testemunhando. Vão pelo mundo, vão nos vizinhos, vão no trabalho, vão na escola, testemunhando do amor de Cristo. Aquilo que Cristo fez na vida de cada um. Tá? Agora vamos para a palavra do Senhor, Isaías, capítulo de número 6. Tá? Nós temos aí ainda à noite. Nós vamos andar um pouco aqui. Isaías, capítulo de número 6. A partir do versículo 1 ao versículo 8. Fazer uma leitura, os irmãos podem me acompanhar
Aí, com a sua Bíblia, eu uso a versão revista e atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, no ano que o rei Uzias, morreu, um rei que reinou durante 52 anos de sua vida, um homem que era fiel ao Senhor, um servo de Deus, um excelente rei, um homem de conquistas, um homem que tinha na época um excelente exército, um homem altamente preparado. O pecado do orgulho entra no seu coração e começa a desviar-se do Senhor. Israel, os hebreus começam a passar também por esse processo de pecado, de desvio do Senhor, começa a se distanciar do Senhor, e esse rei, ele acaba sendo ferido de lepra, porque ele, por seu orgulho, ele queria fazer uma coisa que só competia aos sacerdotes. Então, ele chega para oferecer o sacrifício, ele desvia o povo de Deus do conhecimento que o povo de Deus tinha, e ali nós vemos que esse rei agora morre, né? E por isso que o texto começa dizendo: no ano que morreu esse camarada, esse rei, né? O rei Uzias, Isaías entra no templo do Senhor. Isaías, ele estava se acostumando com a vida de Israel. Estava acomodado à dureza do coração de Israel. Israel distante do Senhor. Os hebreus se afastando de Deus. Isaías, nesse dia, ele entra no templo. Aquele templo físico,
Aquele tempo que há muito tempo os hebreus cultuavam o Senhor, mas seu coração estava distante de Deus. Isso acontece conosco muitas vezes, né? O pecado, tem um hino que diz que o pecado não arde, não dói, né? E nós entramos muitas vezes, e começamos a nos distanciar do Senhor sem percebermos isso. Israel estava vivendo tempos sombrios da parte de Deus, porque havia se distanciado do Senhor. Então Isaías teve nesse momento uma grande visão. E o povo, os hebreus, o povo de Deus estava sofrendo por causa de suas escolhas, de suas más escolhas. E ali esse homem, ele entra no templo. E nós vamos ver como Isaías ele viu o Senhor. Como que ele enxergou o Senhor. Esse profeta, ele teve assim uma visão de um Deus que há muito tempo ele não tinha. Teve uma visão de um Deus que ele não conhecia profundamente. E aqui nós vemos no primeiro texto que Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A visão que ele teve, primeira visão que ele teve de Deus, foi de um Deus soberano. De um Deus que não estava viajando, nem estava deitado, descansando, tirando férias, mas de um Deus que estava assentado no trono, reinando. Um Deus que estava governando. Ali houve uma teofania, um aparecimento de Deus. Naquele templo físico, Deus aparece de forma espiritual, mas de forma visível aos olhos de Isaías. E ele enxerga agora Deus sentado no trono. Eu vi o quê? O Senhor assentado. Deus estava ali, dando sentido de governo, dando sentido que Deus estava a par de todas as coisas que estavam acontecendo. Deus sabia, porque Deus, ele é soberano. O Senhor reina. Na vida prática da igreja, às vezes, nós temos algumas dúvidas. O inimigo consegue ingestar no nosso coração dúvidas a respeito da soberania de Deus. Às vezes nós não conhecemos muito a soberania de Deus e às vezes pensamos que Deus perdeu as rédeas do mundo, não é? Com tudo que acontece na igreja, com tudo que acontece no mundo aí fora, na política do mundo, as coisas que acontecem no mundo, as guerras, a gente pensa, Deus está perdendo, né, para o inimigo, estão medindo forças, né? Mas na realidade a gente sabe que o diabo ele não é páreo mesmo para Deus.
Deus está acima de tudo e de todos. Nosso Deus, Ele é soberano, é Ele que nos guia, Ele que guia a sua igreja, que orienta a sua igreja. Ele que realiza todos os seus planos. Porque nós bem sabemos que Deus não sonha, né, irmãos? Alguém já cantou por aí os sonhos de Deus, né? Deus não tem sonhos. Quem tem sonhos somos nós. É uma coisa impossível, não é, pastor? Aquele fusquinha do pastor, meu Deus, coisa boa, né? Meu pai também já possuiu muito fusca, né? Então, assim, nossos sonhos, nós temos um sonho, né? Aquela casa própria. Mas Deus não, irmãos. Deus tem planos, projetos. E Ele realiza quando Ele quer. E Ele realiza mesmo. Não tem nada que Deus não possa fazer. Deus está lá no seu trono. Deus cria o universo com a sua vontade. E o homem tão pequeno, né, um verme, fica, meu Deus, será que tem vida no outro planeta? Meu Deus, isso aqui, esse universo que é tão grande, tentando se medir. Mas Deus, Ele é absoluto. Se nós conseguíssemos palpar o Senhor, não seria Deus, né? Porque nós somos tão pequenos. Mas é interessante que Ele se importa tanto conosco, né? Com esses vermezinhos assim. Ele se importa. E Ele nos conhece nos mínimos detalhes, queridos. Deus é soberano. Nunca esqueça disso. Não se preocupe nos dias da adversidade, porque o Senhor controla todas as coisas. Quando vem um vendaval, né? Quando nós estávamos ali no Afuá, e o barco ventava de um lado, descia, ia para o outro, e aumentava, que lá a Bahia começava a balançar, a gente sabendo, né? Meu barquinho é pequeno, mas se Jesus estiver nele, se Jesus estiver na nossa vida, irmão, não tem vento que nos derrube, que nos leve lá para o fundo, porque a igreja do Senhor vive para a glória do Senhor. E se o barco for lá para o fundo, é para a glória do Senhor. Nós vivemos para a glória do Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Deus tem o poder, irmãos, de interferir nesse mundo, nas guerras, nos países, né? O momento que Ele quiser, a hora que Ele quiser interferir, Ele interfere. E deixa o homem doido, assim, sem saber o que faz. Porque Deus interfere. Interfere na doença. Interfere nos relacionamentos. Deus é soberano, irmãos. Não há nada que Ele não possa fazer. Por isso, servi-lo é a melhor coisa que existe. Vamos andar mais um pouco. Segundo lugar, queridos, primeiro lugar, Isaías viu a Deus, um Deus soberano. Em segundo lugar, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías agora ele vê um Deus diferente. Ele vê um Deus santo. A santidade de Deus, Deus não tem santidade, Deus está intrínseca no seu caráter, na sua glória, a sua santidade. Se hoje a igreja está sendo santificada, é nele, na sua santidade. Na palavra aí, kadosh, né?
na sua santidade. Deus é santo por natureza. Nós somos pecadores por natureza. E Deus é santo por natureza. Deus é separado, Deus é único. Deus é glorioso, Deus é puro. E santidade na Bíblia tem esses três conceitos. É separação, pureza e glória. Você vê que os anjos aqui diziam o quê? Que a terra estava cheia de quê? Da sua glória. Santidade tem a ver muito com a glória de Deus. É um conceito de santidade. Glória, pureza e separação. E Deus, Ele é santo. E Jesus Cristo, da mesma forma, que veio, que foi tentado, mas não pecou, por causa da sua santidade. Terceiro lugar, nós vemos aqui Isaías vendo um Deus diferente. A Bíblia diz, versículo de número 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Nós vemos aqui um Deus poderoso, um Deus que não é somente uma mitologia grega, não é uma história que nós contamos para nossos filhos, não é uma história que os mais idosos contavam, né? Como a mãe d'água, né? E outras histórias. Mas Deus, Ele tem todo o poder. Ele é autossuficiente. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E nós vemos ali uma teofania, a aparição de Deus ali, porque houve um relacionamento com o templo físico. Houve uma interação do templo de Deus, do seu trono espiritual, com o templo físico. E o templo começa agora o quê? A tremer. E houve ali fumaça. A glória do Senhor se manifestando ali, naquele lugar. Para Isaías. O Senhor ali encontra Isaías. Isaías começa a enxergá-lo agora. É um Deus que Ele é chamado de o Senhor da eternidade, o Senhor dos exércitos, o Senhor da glória. Deus é grande, viu, irmãos? E isso não é só uma frase de repetição, porque Deus é grande mesmo. Se nós olhamos e ficamos pasmados com o universo, imagina o camarada, né, o ser tão grande que criou o universo. Deus, um ser cheio de amor, o ser que faz o universo, que reforma a terra, que prepara a terra e que coloca o homem nela. Isaías agora consegue enxergar o poder desse Deus. Mas não fica por aí. Nós vemos aqui que Isaías agora, ele com a presença de Deus, Isaías começa a enxergar uma coisa que ele não enxergava, que era a si mesmo. Olha o que é que ele diz no versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nos deparamos com Deus,
Quanto mais nos aproximamos do Senhor, é que a gente olha e começa a enxergar nossas mazelas, nossa culpa, nossos pecados. Isaías disse, ai de mim. Ele não disse assim, eu sou um privilegiado porque eu vi Deus, né? Deus está aqui no templo. Ai de mim, que Ele tenha misericórdia. Isaías agora começa olhando para si mesmo, para o seu estado, para a realidade do seu coração. E olha, o que é missões, Deus trata essa área, que para Ele é uma área crucial, o coração humano. Ele trata essa área. Isaías, que foi um homem chamado por Deus, ele poderia passar desapercebido, né? Como é que eu quero pregar o evangelho para outras pessoas se Deus não tratou meu coração, né? Se eu não me converti ainda, quem não é convertido não pode ser missionário. Deus ainda não me converteu, Deus ainda não me alcançou, como que vou alcançar outras pessoas? E aqui Isaías começa a conseguir enxergar os seus próprios pecados. Ele olha para dentro de si, né? E ele começa a ver Deus aqui de uma outra forma. Não é mais aquele Deus soberano, Deus santo, poderoso, mas ele consegue ver Deus como Deus salvador. O Deus que salva, o Deus que transforma, Deus que muda o coração das pessoas. O Deus que transforma histórias. Pessoas que testemunharam de que Deus entrou na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu. Deus entra na sua vida e transforma completamente o homem. Muitas vezes até nós ficamos admirados. Pregamos o evangelho para uma pessoa, a gente sabe que o camarada é ruim, é duro. Aquele camarada naquela cidade que todo mundo conhece. Quem diria que um dia esse homem ia ser alcançado pelo Senhor? Mas um dia, quando você menos espera, você vê aquele homem agindo de forma diferente. E ele dizendo, eu agora sou crente. Camarada que muitas vezes não gostava de pastor, não gostava de crente. Nós moramos num lugar que às vezes, né, tinha pessoas que jogavam água quente se você estivesse num lugar pregando o evangelho, né? O sertão da Paraíba é um lugar muito difícil para o evangelho, mas o evangelho tem entrado porque o evangelho é o poder de Deus. As escrituras, quando são pregadas, né, Deus consegue transformar quem Ele quer. E se for ungido do Senhor, pode ser o pior feiticeiro da cidade. Se Deus alcança o coração daquele homem, meu Deus. A gente não tem, porque às vezes nós, missionários, queremos muito transformar a vida das pessoas. A gente quer, sacode assim, olha, está aqui, olha só aí. Aí o Espírito Santo vem, ele sabe como falar, né? É através de sua palavra, nós lançamos a semente e o Espírito Santo faz germinar. Deus é um Deus salvador, irmãos. É um Deus que salva. E ali sai um anjo e pega um tenaz, um serafim, vai até a boca de Isaías, que o pecado estava lá, né, no coração dele. O Senhor vai e toca em sua língua e diz, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado
perdoado, ou seja, você agora é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Você imagina esse Deus Salvador, Ele entrando em qualquer lugar aqui nesta cidade? Você já se viu você sendo como igreja do Senhor, ser usado pelo Senhor para pregar o que está escrito, não é? Aqui, pregar é a palavra, né? Se pregar para outras pessoas, falar do amor de Jesus para elas, falar da condenação eterna, falar que Deus quer salvá-las. Você prega o evangelho e o resto Deus faz. Né? Um Deus Salvador. Nós já estamos terminando. E o último versículo, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, quem dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Palavras do Senhor a Isaías. Isaías agora o vê não apenas um Deus soberano, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus salvador, mas um Deus missionário, irmãos. Deus é um missionário. Ele tinha uma preciosidade com ele, Jesus Cristo. E Deus vai agora e o envia. Jesus Cristo foi aquele grande missionário que Deus lhe dá uma missão. E ele foi até o fim. Ele sabia. Jesus não nasceu apenas no ventre de Maria. Ele sabia, tinha consciência. Um dia chegaram para ele, né, os fariseus lá, querendo condená-lo. Se você conhece, olha, o nosso pai, Moisés, Abraão. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eu já existia bem antes que isso. Jesus conhecia bem a sua vida, a eternidade. Ele, como ser humano, isso não lhe foi negado. Ele sabia quem ele era. E aqui nós vemos que Deus, ele envia Jesus. Ele é um Deus missionário. Apesar de ser um Deus soberano, um Deus de amor. E às vezes, irmãos, por incredulidade, até nós temos dúvidas no meio da adversidade que Deus nos ama. Você já se pegou perguntando, será que Deus me ama mesmo? Um amor maior que esse de dar o seu próprio filho para morrer pelo pecado de todos os seus eleitos? Se você é um eleito do Senhor, glorifique a Deus com a sua vida. Porque Deus lhe ama bastante mesmo. Deus não precisa provar mais nada para nós, porque Ele nos ama, enviando Jesus Cristo. E Ele até hoje, Ele chama pessoas para o ministério. Muitas vezes com um ministério específico, mas não devemos nos esquecer que todos nós somos missionários. O Senhor nos dá uma missão. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto. E nós precisamos dar frutos e muitos frutos, né? Geração eleita, aí a gente gosta, né? Sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, aí eu graças a Deus. A gente esquece do finalzinho do texto que diz, né? Para quê? Para anunciar as grandezas
de Deus. Que nós possamos, queridos, assim como Isaías respondeu a Deus, envia-me a mim, que nós possamos ser enviados pelo Senhor e nós possamos dizer, estou aqui, Senhor, para o que o Senhor quiser. Na igreja do Senhor há muito trabalho para ser feito, não é, pastor? Muito trabalho. E às vezes a igreja ela tem uma ideia assim um pouco equivocada a respeito de missões, que missões só quem faz são os missionários oficiais da igreja, pessoas que foram chamadas, os pastores, não é? Mas cada um de nós temos uma missão, falar do amor de Cristo, falar da condenação eterna. Não é fazer medo para o povo, é contar a realidade. Não é? Que essa vida, você vê há tempos atrás, como um inimigo invisível como o Covid levou muitas pessoas. Não é? Estavam excelentes bens, de repente. Não é? E só para encerrar, eu dei carona um camarada, pastor, me leva ali na minha lanchonete. Aí eu dei na minha moto, aí eu estava de moto, eu levei ele, deixei na lanchonete. Com 3 dias eu olho no Face, camarada morreu, porque Covid. Mas eu disse, será que chegou a hora? Mas graças a Deus que ele vinha atrás. Né? Você vê pessoas que a gente nunca imaginava foram embora, de repente. Então, a eternidade, irmãos, é logo ali. É logo ali. Então, a realidade do pecado é muito grande. E é muito sério. E nós temos que nos preparar e falar de Jesus para as pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, tá? Eu não quero me adiantar que ainda tem a noite aí. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, irmão.